Boa noite, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos nessa noite. Nós vamos começar esse período de louvor. Nós vamos começar com uma oração cantada, que é essa música. E eu gostaria de convidar você, como você está, sentado mesmo como você está, que você possa fazer essa oração junto conosco. E que você possa fazer essa oração do fundo do seu coração, do fundo da sua alma e do fundo da sua consciência. Vamos orar a Deus. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por este momento. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, com os nossos irmãos. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pedir aos irmãos agora para se colocarem de pé. Nós vamos cantar um hino, uma música, que ela tem como base o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 9, que fala assim: não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos... desculpa, irmãos, é a partir do 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Amém. Essa música é uma boa colinha para a gente, né? Para a gente entendendo os conceitos de justificação, santificação e glorificação. Agora ficou fácil, não ficou? Com essa música eu acho que é uma boa colinha. E em relação ao pecado também, né? Nós somos livres da culpa, estamos livres, né, do peso do pecado e seremos libertos um dia da presença do pecado. Essa é a nossa esperança, né? Que Deus possa colocar isso cada vez mais firme em nosso coração. A salvação pela graça, né? Não há nada que possamos fazer. Nós não podemos fazer nada para merecer essa graça. Mas Deus nos acolhe pelo amor que Ele tem por nós. É por Deus, é o amor dEle por nós, né? E essa última música que nós vamos cantar agora, ela trabalha muito essa questão, que para onde Deus nos leva, para qual lugar Deus nos leva, para onde Ele leva a nossa alma, né? Para onde que Ele nos leva, para onde Ele nos conduz. E é para esse lugar que nós vamos cantar agora. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio
voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Amém, Senhor. Que o Senhor possa continuar conosco, Pai. Este é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Podeis assentar. Amém, graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Muito bem, quero agradecer a presença de algumas pessoas que nos visitam. Estou vendo ali atrás, acho que é o Milton que está ali. É isso mesmo? Milton está ali, seja bem-vindo. É a Luciana. Luciana, os meninos estão aí também, né? E trouxe uma visitante também. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Bom te ver, Luciana. Abraço lá no Reginaldo, né? Deus abençoe o Reginaldo também. Muito bem, irmãos. Antes de a gente ouvir a voz do Senhor, nós vamos ter aquele momento de oração. E eu estava me lembrando aqui de uma reportagem que eu li sobre um incêndio florestal. Aconteceu mais ou menos uma década atrás, lá nos Estados Unidos, num parque chamado Yellowstone. E um parque muito famoso lá nos Estados Unidos. Aí teve uma queimada lá também, não é? E aí uma grande porção da floresta foi incendiada. Aí depois que o incêndio foi debelado e tudo mais, aí a guarda florestal saiu para fazer um trabalho de rescaldo ali, sufocar alguns focos de incêndio e socorrer os animais, né, que estavam por ali e tudo mais. Era um parque muito povoado por um tanto de bichinho bonito, né? E aí um dos guardas florestais chegou numa árvore, uma árvore grossa assim, e a árvore estava totalmente queimada. E o que chamou a atenção desse guarda é que literalmente colado a essa árvore, tinha um pássaro de porte assim, de pequeno para médio, e ele estava assim colado na árvore com as asas abertas, colado na árvore, queimado. Ele achou aquilo interessante, ele se aproximou do pássaro, né? E aí, quando ele retirou o pássaro da árvore, para surpresa dele, o que ele encontrou ali debaixo das asas daquele pássaro? 4 filhotinhos, 4 pássarozinhos vivinhos da Silva. Eu fiquei imaginando a cena, né? Porque a mamãe pássaro viu o fogo se aproximando e ela poderia ter voado e ter escapado daquele incêndio, mas os pequenininhos não conseguiriam. O que ela fez? Ela abriu as suas asas e acolheu seus filhotinhos, e ali ela se deixou queimar para que eles pudessem ter vida. É impossível, meus irmãos, a gente ouvir uma história dessa e não se lembrar de Deus, não se lembrar de Jesus, que literalmente abriu suas asas ali na cruz do Calvário. E ali o fogo justo e santo da ira de Deus caiu sobre ele. Era para ter caído sobre mim e sobre você, mas Deus nos amou de tal maneira que abriu as suas asas e nos acolheu. E Jesus foi literalmente queimado para que eu e você pudéssemos ter vida, pudéssemos estar aqui hoje. E agora, quando nós vamos orar, se você tem qualquer sombra de dúvida no seu coração de que Deus ama você, de que Deus cuida de você, se importa por você, ou tem um plano na sua vida, lembre-se lá dos passarinhos. Lembre-se, sobretudo, do Filho de Deus, que abriu as suas asas para que eu e você pudéssemos ter vida. É com esse espírito de fé e gratidão que nós já vamos orar também,
e daqui a pouco ouviremos a palavra do Senhor. E em seguida participaremos da mesa do Senhor, lembrando que Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Então, se você tem algum pedido ao Senhor, deseja que a igreja ore com você e por você, aí mesmo no seu lugar, fique em pé. E fale com Deus. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer responder à sua oração. Então conta para Jesus, como diz o corinho antigo, onde é a sua dor? Fala com Ele, fala o que está passando na sua alma. Ele é o Senhor, meus irmãos, Ele está aqui, Ele nos conhece. Ele é o Todo-Poderoso. E se Deus nos deu Jesus, porventura não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Quem é capaz de nos separar deste amor? Ore ao Senhor, seu Deus. Ó Senhor. Pai, Abba, Paizinho querido, estamos seguros em teus braços. Estamos seguros à sombra das tuas asas. Quem é capaz de nos separar do seu amor? Quem é capaz de impedir o teu braço forte de agir por nós, em nós? Ó Senhor, teu é o reino, tua é a glória. A nós só nos cabe dedicar tudo ao Senhor. E aqui estamos na tua presença, Senhor, com toda a nossa história, com tudo aquilo que nos constitui. Tu conheces a nossa estrutura. Tu conheces o nosso passado, o nosso presente. Tu sabes todas as coisas. Senhor, nessa noite, nós te suplicamos que o Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, possa nos purificar de todos os nossos pecados, possa curar nossa alma, possa nos dar de novo a alegria da tua salvação. Aquelas almas que estão nessa noite entristecidas, Senhor, traz a tua alegria, traz a tua graça, o teu encorajamento. Ó Deus, nós carecemos tanto de Ti. Assim como o salmista, nós declaramos que somos pobres, somos necessitados, mas também declaramos que o Senhor cuida de nós. Deus recebe cada uma das nossas orações, cada um dos nossos pedidos, recebe o nosso clamor. Ó Deus, e no tempo do Senhor, no teu kairós, manifesta a tua bondade a nosso respeito, Senhor, trazendo a resposta, trazendo a cura, trazendo a restauração, produzindo salvação, mas, sobretudo, manifestando a sua glória. Agora, quando vamos ouvir a tua voz, fala conosco, que a tua palavra possa alcançar a nossa mente e o nosso coração, e que ela possa exaltar Jesus entre nós. Essa é a oração que te fazemos, Pai, por causa do seu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém, amém. Pastor Tiago. Boa noite a todos, todas. Prazer imenso estar aqui com vocês. Deus tem sido muito bom com a gente, né? Eu tenho certeza que no culto de hoje Deus
já falou nos nossos corações, com as canções, com as orações, com essa reflexão tão bonita que o pastor Pedro fez aqui. E espero que continue tratando conosco. Afinal de contas, Deus ele tem as formas dele de falar na vida da gente. E Deus fala com simplicidade. Eu gosto muito da fala de Deus do livro dos Salmos. Eu estava revendo aqui as últimas 3 vezes que eu estive falando para os irmãos no culto. Obrigado, Eudes. Foi sobre os Salmos. E hoje, mais um. Na verdade, o livro de Salmos, né, é o livro de oração da igreja. E com ele nós aprendemos coisas muitíssimo preciosas para a nossa vida. E espero que hoje você esteja com o seu coração aberto para o que o Senhor quer te falar. Estamos numa série de mensagens aqui na igreja falando sobre a igreja sustentável, estudando as cartas pastorais. Eu queria hoje trazer para os irmãos uma reflexão sobre uma igreja sustentável, mas a partir de um dos salmos muitíssimo conhecidos, que é o Salmo 42, que nós cantamos, que nós conhecemos tão bem. E eu queria convidar você para ler comigo o Salmo de número 42. Então você pode abrir a sua Bíblia, deixá-la aberta. Nós vamos ler então esse salmo tão bonito, né, que fala tanto ao nosso coração. Salmo 42. Nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte de Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra, que nessa noite enche o nosso coração. Que o Senhor possa continuar a nos falar, e que possamos sair daqui cheios da tua presença e ansiando mais a tua presença. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Belo salmo. Bom, falar de uma igreja sustentável a partir desse salmo é um grande desafio, especialmente os versos 1 e 2, que nós vamos trabalhar bastante aqui hoje. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Muitos são os desafios de se pensar uma igreja sustentável. Temos muitas compreensões hoje de sustentabilidade. Nós falamos de cidades sustentáveis, não é verdade? Falamos de organizações sustentáveis, falamos de famílias sustentáveis, falamos de uma economia sustentável. E aí, o pastor Pedro chega aqui com uma proposta de falar sobre uma igreja sustentável.
não é uma igreja ecológica apenas, não é uma igreja sustentável do ponto de vista financeiro, é muito mais do que isso. Uma igreja sustentável é aquela que se mantém ao longo da história. Essa ideia de sustentável é algo que se mantém. Por isso que a sustentabilidade sobre a qual nós refletimos nessa série de mensagens, ela não é financeira, mas ela é espiritual. Ela tem um sentido diferente. E aí, nós podemos perguntar aqui, como permanecer, como manter enquanto igreja de Cristo, em um tempo marcado por uma era do vazio, como o pastor disse uma vez aqui para a gente. Vocês se lembram? Uma mensagem cheia de conceitos, né? Vivemos uma era de vazio, um mundo líquido, né? Vivemos num tempo onde parece que o amor das pessoas estão se esfriando, né? Como permanecer enquanto igreja em um tempo que a hospitalidade, o amor, a generosidade e a unidade, que é o nosso carinhoso ragu, estão condicionados a interesses, muitas vezes, de um desenvolvimento econômico, financeiro, e não do amor mútuo. Na verdade, uma igreja só pode ser sustentável se ela for sustentada por Deus. Essa é a grande questão. É Deus que nos sustenta, irmãos. Isso que eu penso o resumo de uma igreja sustentável, uma igreja que é sustentada pela graça de Deus. E se essa igreja ela não reflete a partir de um discipulado e de um segmento de Cristo no poder do Espírito, não é uma igreja que pode ser sustentável. Pode ser uma igreja bonita, pode ser uma igreja rica, pode ser uma igreja organizada, que tenha bancos confortáveis, que tenha mídia, que tenha o que for. Mas se não tem o anseio de Deus, a presença de Deus, não é uma igreja sustentável. Então não é isso, esse tipo de sustentabilidade que nós estamos falando aqui. Então é necessário desenvolver, manter uma espiritualidade verdadeira, o que eu estou chamando aqui de um verdadeiro anseio por Deus. E é sobre isso que eu queria falar para os irmãos hoje. Pelo menos nesse salmo aqui, três características, três desafios que nós podemos pensar sobre uma igreja sustentável. Não apenas uma igreja sustentável, mas uma igreja sustentável que anseia pela presença de Deus. Então, em primeiro lugar, uma igreja sustentável, ela anseia por Deus. Ela anseia por Deus. Eu tenho dito isso para os irmãos e gosto, e vou repetir, que os salmos, eles são, ao mesmo tempo, uma oração que nós dirigimos a Deus, mas são também a maneira que Deus se dirige a nós. Deus também nos fala quando nós lemos esses textos. Então, o que nós podemos dizer aqui, que o anseio de Deus também pode ser visto por dois sentidos aqui. Primeiro, do anseio que nós temos por Ele, e, por outro lado, o anseio que Ele causa em nós. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho aprendido na minha vida que Deus nos procura muito mais do que nós o procuramos. Que Deus coloca um desejo dentro de nós, um desejo ardente, que vamos chamar aqui de anseio por Ele. E que você não sabe por quê, mas de vez em quando você está sentado lá e você começa a cantar uns hinos, né? Você começa a lembrar de umas músicas, começa a lembrar de uns versículos. E é como se Deus estivesse nos conduzindo, nos chamando para Ele, para fazer as coisas. É impressionante como que Deus nos convida. E então, quando a pergunta que eu deixo para você hoje é: o quanto você anseia por Deus? O quanto a nossa igreja anseia por Deus? Nós podemos entender a palavra anseio como uma ação de ansiar, como um desejo ardente, mas também como uma aflição. No texto, o desejo por Deus é comparado como um anseio por algo que é essencial para a vida, que é a água. Como uma corça suspira sobre as águas, diz as versões mais antigas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Como uma corça anseia, pelas águas, a minha alma também anseia, a minha alma suspira por ti. Então, o que acontece? Quando lemos esse texto, a ideia aqui de ansiar tem a ver com o apetite, podendo referir-se também a algo da nossa espiritualidade. Essa palavra, anseio, ela aparece pelo menos 20 vezes no Antigo Testamento e não indica
fome ou apetite como um desejo em si, mas é direcionado a quem deseja, no caso, a alma. Uma alma pode ansiar por alimento físico, uma alma pode ansiar pelo desejo da sexualidade, mas uma alma também, ela pode estar sedenta para voltar-se para Deus. No caso aqui, como uma corça anseia, eu trouxe uma corça para mostrar para os irmãos. Olha aí, ó. Como uma corça, é um animal que possui hábitos solitários, vive nas altas montanhas, passa vários dias sem beber água, mas quando desce por causa da sua sede, ela fica ansiosa por água, e não bebe qualquer água, não bebe água de poço, de poça, né? Água suja, ela gosta de água limpa, água corrente. É um animal muito exigente, ele anseia pela água viva, ele espera. Não é à toa que o salmista escreve dessa experiência. Como uma corça anseia pela corrente de águas vivas, a minha alma também anseia, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Nós devemos ansiar por Deus como pessoas que estão sedentas por sua presença, sedentas por sua justiça, pelo seu socorro, pela sua esperança. Mas o Salmo 42, a alma insiste ela insiste em perguntar por Deus da sua angústia. Então, essa alma está angustiada. E aí, diante dessa angústia, ainda os outros declaram: onde está o seu Deus? Nós lemos na Bíblia outras narrativas onde as pessoas perguntavam: onde está o seu Deus? Talvez já perguntaram para você. Você está vivendo esse momento difícil na sua vida, você pegou Covid, né? Onde está seu Deus? O que Deus tem a ver com isso? Às vezes você não ficou em casa, você não usou máscara, você não usou álcool, às vezes você se expôs demais, você não tomou cuidado, a culpa é sua, não é culpa de Deus. Às vezes aconteceu porque não teve jeito mesmo, você está trabalhando, você se expôs. Os irmãos há de concordar comigo que tem gente muito irresponsável em relação a isso, e tem gente que simplesmente não tem controle, mas não é culpa de Deus. Então, quando a gente passa por alguma coisa, você diz assim: onde está o seu Deus? Ah, você está vivendo uma vida de miséria, onde está o seu Deus? Você está vivendo uma vida, aconteceu problema lá na sua empresa, onde está o seu Deus? Só que as coisas não funcionam bem assim. Martim Lutero, ele, comentando o Salmo 22, ele escreveu assim, sobre os inimigos, né? Quando os inimigos perguntam sobre onde está o seu Deus, ele escreve assim, abre aspas, né? Quando os ímpios veem coisas ruins acontecendo aos que creem em Deus, logo perguntam: onde está o teu Deus? Estes guias cegos nunca entenderão que Deus é que os consola e não os abandona. Por isso, o salmista deseja ir à casa de Deus e ser consolado em sua presença. Parece que quanto mais nós sofremos, mais nós precisamos, como diria a minha vozinha, pegar com Deus, porque nós ansiamos por Ele. E para Lutero significava também o seguinte, esse desejo por Deus: desejar ardentemente escutar a palavra de Deus, a qual o confronta, pois a casa de Deus é o lugar onde está a sua palavra, e seu rosto é sua presença, na qual ele se dá a conhecer, e mediante a sua palavra ele revela a sua graça. Então, irmãos e irmãs, ansiar ardentemente por Deus não significa que você terá todos os bens materiais que deseja, que tudo será fácil, que todos os caminhos vão se abrir, que nada vai dar errado na sua vida, que nenhuma doença vai te alcançar. Não é bem assim. Ansiar por Deus vai te dar uma esperança e uma certeza de que Deus não te abandona, seja lá o que estiver acontecendo na sua vida. Talvez você veja aqui hoje para ouvir essa palavra, que Deus não te abandona, sua vida é preciosa, Deus não deixa a gente, de jeito nenhum, não nos abandona. É por isso que nós ansiamos por Ele, e é por isso que Ele coloca também um desejo em nós. Deus nos busca para nos amar, Deus nos procura para nos amar, nós possamos ansiar por Deus. Uma igreja sustentável, então, anseia por Deus. Segundo lugar, uma igreja sustentável, além de ansiar, ela aprende algo muito bonito, que é esperar em Deus. Irmãos, esperar não é fácil. Ninguém aqui gosta de esperar muito tempo. Nossa concepção de espera hoje é muito comprometida, né? Quando
nós esperamos demais, nós desistimos, nós vivemos uma sociedade que não tem paciência. Já perceberam como nós não temos paciência com as coisas? A gente não tem paciência para nada. Eu não sei, eu costumo ter, acho que paciência, pastor, um pouco demais para as coisas, né? Vai demorar mesmo, sentar aqui, vou esperar, né? Mas não é todo mundo que pensa assim. Às vezes as pessoas ficam incomodadas com a paciência dos outros e com a espera. Mas o verso 5 e o verso 6 dizem assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Então, outro passo muito significativo para uma igreja sustentável é ansiar por Deus, é saber esperar. A corça espera o tempo certo, espera encontrar a fonte de água adequada. Mas a pergunta, onde está o teu Deus, é respondida da seguinte maneira, presta atenção. Como que o salmista responde à pergunta, onde está o teu Deus? Ele diz assim: por que está abatido a minha alma? Espere em Deus. Então, quando as adversidades, quando o inimigo diz, onde está o teu Deus? A alma responde, né? Por que você está abatida? Espere em Deus. É como se o salmista estivesse olhando para dentro de si e dizendo, por que você está abatido? Está difícil, mas você sabe quem você serve? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. No Salmo, a pergunta, a sugestão aqui, é que ela era feita pelos ímpios, que não entendiam o cuidado de Deus. Mas ao longo desse texto, essa pergunta, ela se amplia, e ao longo da história, essa pergunta também foi feita. Um dos momentos mais terríveis vividos na trajetória humana, no contexto da Segunda Guerra Mundial, foi aquela questão da morte, do assassinato, genocídio de judeus e de outros grupos minoritários também. Todo mundo sabe dessa história. E naquele momento, um filósofo chamado Ernest Bloch, ele levantou a seguinte pergunta: pode haver Deus após Auschwitz? Que foi aquele campo de concentração mais terrível, onde queimavam as pessoas, em câmaras queimavam, né? Mas antes matavam essas pessoas em câmaras de gás, depois queimavam. Então ele pergunta: pode haver Deus depois de Auschwitz? E essa resposta, e é feita uma resposta por um teólogo que é vivo ainda, grande homem de Deus, foi um pastor há muitos anos, o nome dele é Jürgen Moltmann. Tive a honra de conhecê-lo a última vez que veio ao Brasil, e ele responde esse filósofo dando a seguinte resposta: pode não haver Deus depois de Auschwitz, porque depois daquele tempo as coisas mudaram, as pessoas começaram a prestar mais atenção no outro, o mundo foi outro depois da Segunda Guerra Mundial, e a gente espera que isso não aconteça nunca mais, né? A gente espera que não aconteça nunca mais, mas essa pergunta, onde está o teu Deus, ela é feita não apenas no contexto salmista, mas até hoje, no nosso mundo, no nosso tempo. Poderíamos também perguntar a partir das vítimas de fome, das vítimas da guerra. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo no Afeganistão, aquelas cenas, né? Gente subindo no avião e caindo lá de cima, querendo fugir de lá. Uma cena me marcou, aquelas barreiras, uma pessoa entregando um pequenininho, assim, do tamanho do meu Gabrielzinho lá, para uma pessoa pegar e cuidar. Imagina a dor daquela família, a dor daquelas pessoas, de entregar o filho que talvez nunca mais vão ver, mas com a esperança de viver dias melhores. Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Perguntamos. Não só nos sofrimentos de Jó, mas também nos nossos sofrimentos. Alguma vez já tivemos essa pergunta no nosso coração: por que Deus deixou isso acontecer? Por que essas coisas acontecem na minha vida? Irmãos, eu vou dizer para vocês que eu não tenho resposta para isso, não. E não sei se vocês também têm. É uma pergunta que não é fácil de responder. Mas o salmista, ele tem uma insistência. Ele diz: espera em Deus. Então, ao nos perguntarem por Deus, parece que a nossa resposta, segundo o Salmo 42, tem que ser assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, quando alguém te perguntar assim,
onde está o teu Deus? No nosso coração fica, espera em Deus, porque eu o louvarei. A palavra esperar ela é muito importante aqui, e ela tem um sentido de aguardar longamente, de esperar com confiança, de confiar, muito próximo da palavra fé, de aguardar. Ela também uma palavra utilizada para designar expectativa, uma espera paciente. Esperar pacientemente por Deus não é fácil. Então, esse esperar, ele é voltado para Deus. Em épocas de desespero, o salmista encoraja a si mesmo, dizendo: espera, pois, em Deus, que eu ainda o louvarei. Se quisermos ser uma igreja sustentável, irmãos, precisamos aprender a esperar em Deus. O tempo certo, para Ele fazer as coisas na nossa vida, na nossa igreja. Para esperar em Deus, nós precisamos, então, de uma espiritualidade, de uma vida com Deus, que é construída no dia a dia, nas nossas experiências. Eu percebo que, às vezes, ou na maior parte das vezes, nós não entendemos como que essas situações difíceis, essas situações limite, que nos afligem, como as perdas, as coisas ruins, como que elas podem também nos ajudar de alguma maneira. Nós ficamos tristes, ficamos decepcionados, ficamos sem saber o que fazer. Nós clamamos a Deus e parece que Ele está ausente. Lembra do grito de Cristo na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? E qual a resposta de Deus? O silêncio. O silêncio. Não é só com a gente, não. Aconteceu com o próprio Cristo. O silêncio. Mas nessas mesmas condições, nós aprendemos sobre a profundidade do amor de Deus, também declarada pelo salmista. Eu esperarei nele e ainda o louvarei. Mesmo que as pessoas digam: onde está o seu Deus? Eu ainda esperarei. Então, com a experiência de vida, nós temos a oportunidade de aprender a viver, a desenvolver as nossas experiências com Deus. Aquilo que que aconteceu no passado, Deus tem transformado em testemunho para a vida da gente. De muita gente. Na minha vida, na sua vida. As coisas ruins do passado, as experiências ruins do passado, Deus tem transformado em testemunho. Por isso que a mudança interior, ela não está em nós, mas em Deus. Está em Deus. Hoje nós temos muito pensamento positivo por aí. Hoje nós temos muitas daquelas orientações que a gente vê assim, aquelas chamadas, né? Você quer ser uma pessoa de sucesso? Assiste meu vídeo aqui. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê e tal. Vem cá, você vai ficar rico. Você sabe, você quer ganhar seu primeiro milhão? Sabe como é que você faz? Assim, assim, assim. Parece que essas coisas devagarzinho vão chegando na nossa vida, vão nos incomodando. E a gente vai pensando assim: poxa vida, todo mundo está ficando rico com esse negócio de e-commerce, com esse negócio de mentoria, e eu estou continuando na mesma. Eu teve um dia desse, estava pensando nisso, né? Sabe, Juan? Estava assim, gente do céu, como é que é? Mas aí eu me lembrei daquele versículo de um dos salmos, Deus fala assim: sou eu que encho de bens a sua vida. Nosso Pai. Aí eu falei assim: opa, se é Deus que enche de bens a nossa vida, isso não quer dizer que você não tem que trabalhar, que você não tem que ser empreendedor, quer dizer nada disso. Mas a grande questão é, nós ouvimos um discurso assim e achamos que o foco está em nós. Mas na vida cristã, e se queremos ser uma igreja sustentável, o foco nunca está em nós, o foco está em Deus. É Deus que nos faz crescer, é Deus que enche de bens a nossa existência, é Deus que traz o consolo para a vida da gente, é Deus que nos dá o pão de cada dia. Olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Diz o texto que o Senhor nos dá o nosso pão enquanto nós dormimos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Inútil será levantar de madrugada, inútil será, porque o Senhor dá o pão aos seus enquanto estes dormem. Mas numa sociedade do consumo, como vivemos, da competição, como vivemos, nós queremos mais e mais e mais, e aí esquecemos da generosidade, do amor, esquecemos do nosso irmão. Por isso que a mudança interior não está em nós, mas está em Deus. Eu diria o seguinte: está em Deus dentro de nós. É o movimento que a gente tem que fazer. Momentos de lutas, de dificuldades, de desesperos,
também são oportunidades para aprofundar nossa fé em Deus. Então, que possamos esperar nele. Eu queria encerrar deixando um último desafio aqui, que uma igreja sustentável, além de ansiar por Deus, além de esperar por Deus, ela sabe celebrar a bondade de Deus. Nós temos que aprender a celebrar mais, irmãos. Eu tenho falado muito sobre a necessidade, eu falo isso para meus estudantes lá no colégio, da gente celebrar as pequenas vitórias na nossa vida. Olha o que o verso 11 diz, é a mesma coisa que fala o verso 5. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Então o Salmo 42, ele começa com anseio por Deus e termina por celebrar e esperar a salvação de Deus. Então ele começa com esperança e termina com esperança. Ele começa pensando na salvação e termina pensando na salvação. A orientação final desse salmo é que, independente de qualquer coisa, nós devemos colocar a nossa confiança, a nossa expectativa, não em nós mesmos, não na nossa inteligência, não na nossa capacidade, mas em Deus. Há um indicativo nesse texto de que nossa vida com Deus está se desenvolvendo, que é quando nós aprendemos a celebrar. Eu me lembrava aqui, em 2011, pastoreei um irmão, o irmão Ari, velhinho. Ele tinha um defeito muito grande na vida dele, ele torcia para o Cruzeiro. Mas naquela época, o Cruzeiro ele ganhava as coisas, né, pastor Pedro? Aqueles jogos, né, Libertadores, né, infelizmente hoje não tem mais, né? Bom, nada contra, pastor, nada contra. Mas o irmão Ari, ele era muito cruzeirense, ele gostava, a gente chegava na casa dele, ele estava ouvindo um radinho sempre e falava do Cruzeiro. Mas o irmão Ari, ele era um homem muito querido na igreja, é um homem de Deus, um homem muito simples, que sabia receber a gente assim com carinho na casa dele, sabe? Aquela pessoa assim, morava na comunidade, lá no Vila Oeste, aquela região lá do Vila Oeste, morava lá naquela comunidade, uma ruazinha de baixo lá, a gente sempre ia muito na casa dele. E aí esse irmão adoeceu, e teve uma doença degenerativa, e ele falava assim, pastor, aquela doença maldita me pegou, só falava assim. E aí ele hospitalizado, lá no Alberto Cavalcante, né? Alberto Cavalcante, fui lá visitar ele uma vez, e ele disse para mim assim, um dia antes dele ser recolhido pelo Pai Celeste, e ele falou assim, ô pastor, está muito difícil esse negócio, está doendo, não estou me sentindo bem, mas ontem eu falei de Jesus para uma enfermeira, ela estava afastada, eu falei para ela, e tinha um homem do meu lado aqui, eu também falei de Jesus para ele, eu acho que ele melhorou, que ele voltou para casa, ele voltou mesmo, para a casa do pai, o senhor que estava lá faleceu, um dia depois o irmão Ari faleceu. Você sabe o que me deixou impressionado? Mesmo com tanta dor que ele estava sofrendo, ele sabendo da gravidade da doença dele, em vez de ficar reclamando, ele fez o exercício de, porque você está abatido, a minha alma, espera em Deus. Ele estava pregando para as pessoas, pregava para o médico, pregava para a enfermeira, pregava. Um homem que era um missionário, homem de Deus. Aquele homem ansiava por Deus. Ele ansiava. Esse irmão, de fala mansa, simples, nos ajuda hoje a compreender o que é envelhecer confiando em Deus. Não sei se você pensou na sua velhice, mas um dia você também vai ficar velho. E eu também. Todos nós. E confiar em Deus é algo assim fantástico, né? Porque aquele irmão, nós sentimos nas orações dele o poder de Deus. Nós sentimos no trato que ele tinha com os outros a profundidade de vida com Deus. Quando ele narrava as histórias da Bíblia, quando ele contava a experiência de vida dele. Era uma pena que muitas vezes os irmãos da igreja não davam oportunidade para aquele irmão velhinho poder falar. Sabe? Ficava naqueles grupinhos, né? Sempre às vezes as pessoas mais velhas parece que elas têm pouco espaço assim para falar. Por isso, a questão aqui é que não adianta
nada que você tem, nada que você sabe. Não adianta ser o tempo de igreja, não adianta se você é uma pessoa, eu sou muito batista, já li a Bíblia muitas vezes. Não adianta nada disso, se você não tiver anseio por Deus na sua vida. Não adianta nada disso. Tudo é vão. A esperança vinda de Deus, ela nos ajuda a compreender a salvação. Então nós precisamos, irmãos, ser salvos de nós mesmos, da nossa arrogância, da nossa dificuldade de achar que nós podemos resolver tudo sem a ajuda de Deus. O salmista sabia disso, por isso colocou toda a sua esperança em quem podia o salvar. E hoje, cada um de nós tem aqui a oportunidade de também esperar em Deus e dizer, junto com o salmista, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Que o Senhor nos abençoe. Mas você não pode sair daqui nessa noite sem ansiar por Deus. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. E eu queria que você, nesse momento, enquanto a gente se prepara aqui, o pastor prepara e tudo, os irmãos prepararam uma canção. E eu confesso que essa canção ficou no meu coração essa semana toda, junto com esse salmo. E certamente porque Deus quer falar alguma coisa com você. Então, nós vamos ouvir essa canção agora, enquanto nós preparamos o nosso coração para participar da mesa. Mas talvez você chegou nessa noite aqui muito angustiado, sem saber o que fazer, com a sua alma abatida, perturbada, se perguntando, onde está o meu Deus? Eu quero dizer para você que Deus está mais perto de você do que você imagina. Deus está no seu coração, está na sua vida, está te protegendo. Mas nós precisamos de fazer um movimento em direção a Ele, que é um movimento de entrega, é um movimento de espera, que é um movimento da dependência total. Às vezes, depender, a gente não gosta de depender. Nós queremos ser independentes. Mas com Deus é o contrário. Nós dependemos dEle. Então que nessa noite o Senhor possa ministrar o seu coração. Eu queria orar por você. E depois da oração você vai ouvir uma música que você possa cantar junto com a gente, enquanto preparamos aqui para a ceia, colocar a sua vida diante de Deus. Que você possa ansiar pelo Deus vivo. Senhor, muito obrigado por essa noite, porque o Senhor tem nos falado muito, e nos falou muito com esse salmo. Certamente, alguns dos irmãos aqui, irmãs, entraram com a sua alma perturbada, sem saber o que fazer, mas que nessa noite, nós possamos ansiar por Ti. Nós possamos, como vamos cantar agora, aquietar nossa alma e esperar pelo Senhor. Que o Senhor possa inundar o nosso coração. Que a Betel seja uma igreja sustentável, no sentido de depender totalmente e ansiar totalmente de Ti. Então, Deus, receba a nossa adoração. E diante do louvor que vamos cantar agora, que o Senhor possa transformar o nosso interior e que possamos ansiar mais por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Enquanto isso, Pastor Pedro, a gente se prepara aqui para participar do momento da ceia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto,
me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, A tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no
que você me diz. Obrigado, Lucas. Obrigado. Muito bem, irmãos. Graças a Deus, nós vamos participar da mesa do Senhor agora. Dessa mesa participam todos aqueles que creem em Jesus Cristo e já foram batizados e são membros dessa e de outra igreja evangélica e que estão em comunhão com a sua igreja. Portanto, eu quero convidar você que vai participar conosco, aí mesmo no seu lugar, a ficar em pé. Quer chamar aqui o irmão Rony, a irmã Maria José, que irão nos ajudar na distribuição dos elementos. Vamos esperar que todos recebam dos elementos. Amém. Todo mundo recebeu? Alguém ficou sem receber os elementos? Muito bem. Antes da gente cear, deixa eu só fazer um curso rápido aqui de como a gente abre o pastor Tiago está aqui fazendo o treinamento. O pastor Tiago está demonstrando como faz. Veja, você está recebendo um pão e um cálice aí com suco de uva. Aí você vai... Eu gosto de abrir a tampinha ao contrário, né? Você abre a tampinha assim, e aí o pãozinho cai aqui dentro, tá vendo? Já fica dentro da cestinha, olha que bonitinho. E aí você tem o pãozinho aqui, e aí depois você vai, e aí você toma depois do cálice, é só você abrir. Não é muito difícil, tá certo? Ainda bem que a Viviane não está aqui hoje, porque ela fez isso e
e não deu certo, né? Mas é assim que faz, tá certo? Você põe assim o pãozinho virado e vai dar tudo certinho. Todo mundo conseguiu? Amém, graças a Deus. Então vamos participar do pão. O pastor Tiago vai nos conduzir nesse momento. Amém. Lemos no Evangelho de Marcos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, este é o meu corpo. Que ao participar desse momento do pão, nós possamos ter nosso Senhor como pão vivo que desceu do céu, que Ele alimente a nossa vida, que não deixe nada faltar na nossa casa, né, do pão da nossa casa, mas que seja também o nosso pão espiritual. Então, em memória do Senhor Jesus, que todos possamos participar do pão. Nós te louvamos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos e que esse memorial que fazemos aqui hoje possa inundar o nosso coração, que nós possamos refazer o nosso compromisso contigo, que o Senhor seja esse pão que nos sustenta cada dia, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 22, nós lemos: enquanto eles ainda estavam comendo, Jesus, tendo tomado o pão, deu aos seus discípulos, dizendo: comam dele todos, esse é o meu corpo. Depois tomou um cálice de vinho e deu por ele graças e lhe ofereceu, e todos beberam. Todo mundo está com o cálice aí na mão? O cálice da nova aliança do sangue de Jesus. O pastor Tiago compartilhou conosco o Salmo 42. E o salmista dá uma ordem à alma dele, dizendo: espera em Deus. E eu estava pensando, pastor Tiago, que essa espera que o salmista se refere, ela foi respondida quando Jesus de Nazaré veio, porque ali Deus deu a resposta definitiva para os anseios da nossa alma. É no corpo dele que nós temos a cura das nossas feridas, a cura dos nossos traumas, a cura do nosso passado. É no corpo dele que todos os nossos traumas são agora exorcizados. É no corpo dele que as nossas memórias amargas são destruídas, porque ele levou sobre si as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. E é por meio do sangue dele, o sangue da cruz, que o peso do pecado que estava sobre nós foi definitivamente cravado, foi definitivamente pago. Tetelestai, está consumado, está pago e pago para sempre. Então hoje, quando nós bebemos desse cálice, nós estamos declarando que nós estamos definitivamente, irrevogavelmente, eternamente reconciliados com Deus. Não há pecado ou culpa maior do que o seu amor. Nada que nós façamos que Ele não possa perdoar. E é com essa alegria e esperança que nós juntos vamos tomar do cálice, bebamos dele todos. Aleluia. Para eu tomar do cálice, eu tirei minha máscara aqui, tá vendo? Isso é um símbolo muito importante. Só participa da mesa do Senhor quem tira a máscara. Quem se permite ver como está. E é assim, porque nós estamos nus na presença de Deus. E por causa do sangue da cruz, nós
nos despimos da nossa justiça própria e nos revestimos da justiça que vem dele. E fazemos isso até que ele venha. Irmãos, Jesus vai voltar. Porque talvez você esteja falando aí, pastor, Jesus levou sobre si as minhas dores, pelas suas pisaduras eu fui sarado, mas eu ainda sinto tanta dor, eu ainda tenho tanta mágoa no meu coração, eu tenho tanta memória amarga, eu ainda sofro tanto, eu ainda passo por tantas lutas, enfermidades, angústias, eu ainda tem uma coisa que lateja na minha cabeça que eu não consigo esquecer. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus voltar, quando estivermos face a face com o Cordeiro Santo de Deus, tudo isso que foi pago e foi feito por nós será definitivamente nosso. Já temos tudo isso, mas ainda não recebemos a sua plenitude. Mas quando estivermos nas bodas do Cordeiro, Dani, quando estivermos assentados à mesa do Senhor, a nossa alegria será completa. As nossas lágrimas serão definitivamente enxutas, Luciana. O nosso passado será apagado, Leila. Flávia, o Cordeiro Santo faz novas todas as coisas. É por isso que Jesus disse que nós vamos comer e beber até que Ele possa vir novamente. E nós cearemos com Ele. É com essa esperança que eu quero que você passe essa semana, sabendo que o Salmo 42 se cumpre em nós, hoje. Louve o Senhor, espere no Senhor, não deixe que a sua alma fique abatida, porque o seu Deus está próximo. Jesus agora vive em nós, está dentro de nós, Nelson, está dentro de nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus em nós é a certeza da nossa vitória. Paulo falou, por isso nós somos em todas as coisas muito mais do que vencedores, por causa daquele que nos amou. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor e entregando a Ele a nossa alegria, a nossa gratidão. Ó Senhor, estamos sem máscaras na Tua presença. É impossível participar do pão e do cálice usando máscaras. O Senhor nos conhece. E mesmo nos conhecendo, nos trouxe à Tua mesa. Ó Deus, e hoje nós queremos confessar que nós cremos no poder do Teu sangue na Sua cruz. E sabemos que quando olhamos para a cruz, nós recebemos daí a virtude, nós recebemos daí o consolo, a cura, a vitória, a transformação. Por causa dessa cruz nós fomos resgatados e regenerados. Nessa noite, Senhor, nos dê essa paciência tão necessária aos filhos de Deus, para que possamos crer e confessar a Tua obra, e ao mesmo tempo ser encorajados para aquele grande dia que ainda virá, quando os nossos corpos serão revestidos de imortalidade, onde a morte já não existirá. Ó morte, onde está a sua vitória? Oh, aleluia, porque quando aquele Jesus, que é o ladrão de túmulos, Ele virá e nós ouviremos a sua voz e os nossos túmulos serão abertos e nós estaremos para sempre na presença do Cordeiro. E aí na sua mesa não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, nem angústia, nem memórias amargas, porque todas essas coisas serão passadas. Ó Deus, e é com essa esperança que eu te peço, despeça-nos nessa noite. E faça-nos viver uma semana cheia da Tua graça, Senhor. Que a nossa alma não fique abatida no decorrer dessa semana, mas que sejamos, ó Deus, animados e encorajados pela certeza
de que o Senhor já veio e já está entre nós. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. O nosso Deus, onde está? Está próximo de nós, está dentro de nós, está ao nosso redor, vai à nossa frente como aquele que preside as nossas causas, está sobre nós como aquele que é o Senhor sobre todas as coisas, e está à nossa frente como rocha firme, sobre a qual os nossos pés caminham em segurança. Aleluia. E assim que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Semana abençoada a todos, Deus abençoe. Não vai embora sem dar algumas cotoveladinhas aí no seu irmão. E lembrando que ali atrás nós temos um livrinho chamado Pão Diário. Aqueles que não pegaram pela manhã, passe ali na mesinha, pegue um, para que você tenha também dele para você. Deus abençoe a todos. Amém.